Muito bem, estamos de volta com Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Se você ligou o seu televisor agora, nós estamos aqui a conversar, eu e o Suede, sobre vários assuntos da política local, nacional e também agora internacional, né? Suede, pode continuar então. Os dois feitos de Oswaldo Aranha. Para a história do Brasil, eu digo, para o século passado, né? Primeiro, ele determinou, na minha opinião, digamos assim, a ida do Brasil para a aliança que foi vitoriosa na Segunda Guerra Mundial, né, liderada pelos Estados Unidos, pela Inglaterra e pela Rússia. Quando a atuação dele, digamos assim, convenceu Getúlio, de quem ele era muito amigo, muito próximo, para que o Brasil formasse com os aliados. Isso foi crucial para a história do Brasil, né? E o outro fato foi que ele trouxe, em razão disso, e eu vou explicar por quê, a indústria pesada para o Brasil. Nós fabricávamos, digamos assim, bacia, caneco para cortar seringa, coisa parecida, né? E foi a atuação de Oswaldo Aranha que trouxe para o Brasil nada mais, nada menos do que a indústria siderúrgica através de Volta Redonda, né, em 1946, mas em 41 já foi o governo brasileiro, através também dessa ação do Oswaldo Aranha, criou a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi determinante. Por quê, Muniz? Porque se o país não processa o aço, não produz o aço, né, isso foi que possibilitou, por exemplo, que o Juscelino Kubitschek trouxesse a Volkswagen para o Brasil e nós começássemos a fabricar veículos e tal. Nós éramos o único país na América do Sul que tínhamos esse privilégio. E eu faço a ressalva esses dois feitos importantes e coloco a questão das relações pessoais, das empatias, né, dos interesses comuns. Quem foi a pessoa com quem o Oswaldo Aranha se relacionou de forma completamente positiva? Chama-se Nelson Rockefeller. Né? Nelson Rockefeller, que era membro de uma das maiores famílias mais ricas do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo na época, né? Era um jovem e esse Nelson Rockefeller, ele simplesmente foi criada uma agência que eles chamaram de Office, né? Uma agência que ficou responsável pelas relações diplomáticas com todos os países da América Latina. E o presidente Roosevelt, ele encarregou o jovem empresário, ele não era político, nunca foi político, apesar de ter sido vice-presidente de Gerald Ford já na década de 70. Então, a relação do Oswaldo Aranha com o Nelson Rockefeller era uma relação pessoal, era uma relação de amizade, era uma relação de admiração. É o que acontece hoje, então? De interesses comuns, entendeu? Inclusive, em 1941, em plena guerra, o Nelson Rockefeller esteve no Brasil, né? Esteve no Rio de Janeiro, que era a capital do país, esteve em Belo Horizonte, esteve em São Paulo, né? E você falando a respeito do choque entre os diplomatas de carreira e os, digamos assim, os políticos, né? Os dirigentes. O cônsul dos Estados Unidos, na época, em São Paulo, não gostava do Rockefeller. Não é? O Rockefeller, se você for ver a história, o Nelson Rockefeller, ele enfrentou esse problema. Agora, de uma coisa é certa, né, Suede? Sim. Por melhor que seja, como é que seja um diplomata de carreira que venha ocupar esse cargo importante nos Estados Unidos, ele não vai ter, por melhor que seja, ele não vai ter o mesmo desempenho que vai ter o filho do Bolsonaro. Pronto. Que o Trump já disse, é nosso amigo, amigo da família, meu amigo, amigo do meu filho. E filho de um amigo meu. Muniz, eu te digo, até nos filmes de histórico a gente vê, se o rei da Espanha tinha um assunto de Estado, um assunto seríssimo, para tratar no Vaticano, ou com outro imperador, no tempo né? Ele mandava quem? Ele mandava a pessoa da mais alta, absoluta confiança dele. Mandava um filho, mandava um grande embaixador, um amigo. Ou seja, repito, as relações são pessoais. Então, é fundamental para o Brasil, porque nós estamos, Muniz, num limiar de mudança de paradigma. Quando eu citei a indústria, digamos assim, a indústria pesada no Brasil, que veio através da Companhia Siderúrgica Nacional, que é Volta Redonda, depois, hoje nós temos... O Brasil é um dos maiores exportadores de aço para a Rússia, para vários países do mundo, não é? Então, num certo sentido, também, no Brasil, nós paramos, ficamos por aí, ficamos marcando passo.
não é? Hoje, por exemplo, você sabe que, por exemplo, vou dar só um exemplo, estados como Mato Grosso, não é? E Goiás, às vezes a gente não entende como é que um estado produtor, que produz soja, produz uma fantástica, como é que eles estão com dificuldade de pagar folha de pagamento como nós estamos também. Porque a exportação, não é, direta, ela não deixa imposto para o Estado, não deixa o ICMS, em função da Lei Candir. É uma riqueza que não gera muito. Pronto. Então, por que nós estamos atrasados com relação à industrialização? Agora vai haver, que gera emprego, vai haver emprego. uma alteração nesse sentido, né? Tanto na Lei Candir, na novo Pacto Federativo também. Exatamente. Não, tá passando por isso da que eu te hora. digo, nós estamos num momento crucial, um momento fundamental. Eu sei que tem muita gente que não gosta da forma do Bolsonaro de se expressar, não é digamos, o que eu pensaria também, mas eu acho que a indicação do filho do Bolsonaro, nesse momento, de reaproximação. O Brasil só tem a ganhar, então? O Brasil só tem a ganhar, tá. Só tem a ganhar e muito, né? Suede, rapidinho para a gente passar para outro assunto. E essa briguinha aí entre Bolsonaro, alguns membros do G7, principalmente o presidente da França? Na realidade, digamos assim, são fatos lamentáveis, né? Primeiro, eu acho que um dirigente de um país como a França, né, berço do legalité, da Revolução Francesa, as ideias revolucionárias, dinheiro da França, né? Ele não pode, um homem com a formação, uma história do presidente francês, não pode chamar nenhum chefe de Estado, dirigente de Estado, ainda mais um aliado como o Brasil, né, chamar de mentiroso. Faltou com a verdade, é a mesma coisa de mentiroso, né? Então, foi lamentável, mas eu creio que a diplomacia ela vai se encarregar exatamente de colocar as coisas no seu devido lugar, né? Eu vi uma entrevista do embaixador Sérgio Amaral, que é considerado um dos mais competentes do Brasil, e para Miriam Leitão. Num certo sentido, a Miriam estava forçando a balada e forçando que ele dissesse alguma coisa a mais. Mas com a experiência que ele tem, inclusive de grande embaixador do Brasil nos Estados Unidos, né, ele, digamos assim, acredita no trabalho dele, na diplomacia, né? E a diplomacia resolve. Eu citaria até outro exemplo, Muniz, que é interessante a experiência e interessante também, digamos assim, interessante, fundamental, a vontade do governo que está aí, o poder que está presente. Agora, além disso, o Suede ele fez outra declaração, talvez até mais, digamos assim, mais grave. Essa ele atingiu o Bolsonaro, sim. E a outra ele atingiu a nossa soberania, colocou em risco. Isso é algo, um ato impensado, né? É verdade. Eu só via isso na literatura. Na realidade, existe, nós não podemos negar que existe, nessa questão das ONGs. Interesses escusos aí. Esses interesses escusos. Nós temos evidências para a gente acreditar que isso existe. Agora, eu nunca tinha visto nenhum chefe de Estado, digamos assim, verbalizar isso. Isso é grave, mas isso é um assunto que eu creio que o Brasil vai se compor muito bem, tanto com os países amazônicos quanto com os países, digamos assim, aliados. Agora, também é um alerta para que a classe política, para que o governo brasileiro, para que nós, a academia, né, a imprensa, ela se debruce também sobre esse tema. Mas eu queria, Muniz, ainda na linha das relações pessoais, fazer um registro aqui. Porque o governador Nabor Júnior está vindo aqui para o Acre. Dia 31 ele desembarca aqui. Dia 6 ele vai lançar um livro sobre a história política dele, a dedicação que ele teve ao Acre. Acho que interessante. Você teve um capítulo importante dessa história, porque você foi o secretário de comunicação. Foi, é verdade. Mas eu quero, mais uma vez, ressaltar a questão das relações pessoais. O Nabor Júnior, se você for visitar a residência dele em Brasília, graças a Deus ele está bem, 85 anos, mas está muito bem, ele vai te mostrar com muito orgulho uma fotografia onde está ele e uma comitiva de políticos, empresários do Acre e de Rondônia. Essa viagem histórica que aconteceu, onde ele foi recebido pelo presidente Belaúnde Terry, que foi um grande estadista desse continente, presidente 2 vezes do Peru, uma espécie de Ulisses Guimarães do Peru. Então, o Nabor vai mostrar com muito orgulho essa foto, porque ela é uma foto, digamos assim, muito importante para o Acre e para o Brasil. Na relação entre o Brasil, no caso o Acre também, né, e o Peru, que se desdobraram depois em acontecimentos positivos para o continente, inclusive essa interoceânica,
não é? Ela vem... Ele me mostrou essa foto. inclusive Essa daí. foto, acho que foi É, antes ou depois um pouquinho das Olimpíadas de 84. por aí. Acho que era o segundo, Verdade. terceiro ano do, segundo ano dele, mas qual... que ele ganhou em 82, né? 82, assumiu 83. Foi. Aí o que eu quero ressaltar? Naquele tempo, o governador e o presidente eram eleitos no dia 15 de novembro, no dia Exatamente. segundo turno, E assumiu só tomavam em um passo março. no dia 15 de março. Verdade, Ou seja, o antecessor tinha 6 meses para torrar o orçamento. Verdade. Mas qual é a anotação que eu quero fazer com relação a essa viagem do Nabor? Pouca gente sabe. Na ocasião, o então deputado Aloysio Bezerra teve uma participação política muito importante, né? Então eu quero fazer essa ressalva. O Aloysio falava em internacionalização da Amazônia, mas no bom sentido, né? Ele defendia puxando a integração, para Rio Branco. defendia a integração. Para o Brasil, e não como eles querem. Exatamente. Então, o Aloysio foi um defensor da integração do Brasil com o Peru e com os países daqui, mas essencialmente com o Peru. Mas tem uma figura que na época até não era muito bem vista, assim, e tal, que teve uma participação decisiva nesse encontro, nessa relação. E pouca gente sabe disso. Eu quero até fazer, digamos assim, uma correção da história. Vamos lá, então. Essa pessoa é meu amigo meu, não sei se é teu amigo, que é o secretário Rubens Branquinho. Rubens Soares Branquinho. Rubens Soares Branquinho, que foi secretário de transporte, fez a ponte de Brasileia, começou a fazer os primeiros asfaltos aqui, a estrada para a Praça de Castro, que está lá até hoje. E o Branquinho, por que ele foi importante nessas relações, sem ninguém saber quase, né? Além do Aloysio Bezerra, o ministro Rubens Recupero, famoso Rubens Recupero, ele era diretor do Departamento da América, teve uma participação importante. Porque o Branquinho teve uma relação de amizade pessoal com uma espécie de governador aqui de Madre de Deus, que era bem humildezinho Madre de Deus naquela época, não é? O último estado, o estado mais distante, digamos assim, do poder central de Lima. Tu me fez lembrar, sabe o que é, Sueli? Que chamava-se Gonçalo Villavicencio, também engenheiro, os dois se deram. E o Gonçalo Villavicencio era um homem de confiança do presidente Belaún de Terres. Então abriu o caminho. Abriu. Eu digo porque eu sou testemunha. Eu fui com o Branquinho a Lima e quando nós entramos no hotel, tocou o telefone. Quando tocou o telefone, era do Palácio Presidencial. E depois desse chamado, com meia hora, o Branquinho estava com o presidente da República. E tiveram um papo de engenheiro, porque o Belaúnde era um arquiteto, famoso arquiteto no Peru, levou a modernidade da arquitetura para o Peru. Então, o Belaúnde era final de expediente, o Belaúnde convidou o Branquinho para ir em Ancon, que é uma praia da Marinha onde o presidente toma banho. Ou seja, isso aí extrapolou o que chama assim, digamos assim, as relações institucionais. Foi muito mais pela relação pessoal. Exatamente. Então, até hoje, tem muita gente que não entende, e de lá para cá, faz mais de 35 anos, nenhum governador do Estado se impôs ao desafio, por exemplo, de fazer essa diplomacia. Entendi. Você está entendendo? É por isso que eu ressalto esse fato. Esse fato é importante para a história diplomática e política do Acre. Suede, isso aí não é muita coisa a ver, não tem nada a ver com a nossa conversa, mas existem as conversas, então eu quero saber a realidade. Se é um fato ou se é uma versão. E tem uma velha frase disso, se a versão for mais conveniente que o fato, dane-se o fato. Surgiram umas conversas que, ao se apresentar lá no Peru, as autoridades peruanas confundiu você com o ministro das Comunicações do Brasil. E onde você ia, tinha pelo menos uns 10 agentes federais, como fosse a nossa Polícia Federal, te fazendo segurança. Isso é verdade? Não, isso é lenda. Não, é verdade, não é lenda, é lenda. Mas vocês foram bem tratados lá. Na realidade, eu passo por peruano, né? Mesmo porque eu tenho origem. A minha avó materna, dona Adélia Peruana, era residente em Epitaciolândia desde 1937, por aí. Ela era peruana, né? Era da região de Loreto, que depois Loreto se dividiu em Loreto e Ucaiali, né? Então, eu tenho essas origens. E realmente eu passo por peruano bem. Isso aí tem uns eventos lá, mas é lenda. Zued, para encerrar, Zued, muita coisa mudou nessa relação no tempo que você era o secretário de comunicação, com os meios de comunicação, com os demais colegas jornalistas. Por exemplo, naquela época não tinha companhia de selva, não tinha nada disso. Verdade. Como era que era feita a comunicação? Verdade. Realmente, na realidade, Muniz, eu herdei, na ocasião, uma pequena, mas eficiente estrutura, que para a época respondia a contento, que foi montada
ainda pelo governo de Geraldo Mesquita, né? A professora Edi Marques foi quem, digamos assim, montou e orientada pelo Planalto, né? Porque o Palácio Planalto dava essa assessoria para os estados que queriam. Mas, Suede, muitíssimo obrigado pela que é isso? entrevista. Disponha. Qualquer coisa. É sempre bom conversar contigo. Sucesso, tá bom? Obrigado. Depois do intervalo eu volto com o último bloco do programa de hoje. Até já.